Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, esse aqui é o meu canal. Voltando mais uma vez a falar sobre Lúcifer, o anjo caído, hoje vamos responder algumas dúvidas muito importantes que ainda restam sobre ele. Bom, sem mais delongas, vamos começar nosso vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Lúcifer, a primeira pergunta, na verdade, que vamos fazer aqui, que é um questionamento de muitas pessoas, é: por que Deus não destruiu Lúcifer logo do início, já que Deus sabia que tudo isso iria acontecer? Pensa bem, Lúcifer lá no céu, ele acusou Deus de tirano, né? Jesus Cristo acusou Jesus e Deus de tirano, e o Espírito Santo também, logicamente, de que o governo de Deus era ruim e de que Deus era um tirano que só queria ser adorado e que as criaturas não tinham liberdade. Se Deus ele destruiu... Eu não vou precisar nem ler a Bíblia para poder responder essa pergunta. É uma coisa muito, muito básica, muito simples. Se Deus ele destruísse Lúcifer, logo no início de sua rebelião, os outros anjos eles iriam acreditar nas palavras de Lúcifer. Então, o eco da voz de Lúcifer iria permanecer para sempre no céu. E os santos anjos eles nunca mais iriam adorar a Deus por amor, por voluntariedade, mas sim por medo de Deus destruir eles também. Você entende? Então, se Deus destruísse Lúcifer no início, o universo nunca mais seria o mesmo. E Deus seria realmente um tirano, porque ele iria matar toda criatura que pecasse contra ele logo de início. Então, Deus ele permitiu que Lúcifer fosse adiante com sua obra, justamente para poder ser visto tudo o que iria acontecer. Quais seriam os resultados do pecado que Lúcifer estava levando avante, né? Outra pergunta. Por que Deus criou Lúcifer se Deus sabia que ele iria pecar? Outra questão muito importante é essa. Veja bem, Deus deu para todas as criaturas o livre-arbítrio, né? As criaturas que Deus cria, ele, por sua livre escolha, ele decidiu dar livre-arbítrio para essas criaturas. O que isso já é muito perigoso, por sinal, porque o livre-arbítrio, ele permite que a criatura ela possa adorar a Deus e ter vida, ou não adorar a Deus e se rebelar e não ter a vida. Então é perigoso para Deus dar o livre-arbítrio, mas Deus deu o livre-arbítrio para Lúcifer. E se Deus criasse somente as criaturas que ele soubesse na mente dele, onisciente, né? Que ele sabe de tudo, não se esqueça. Ele sabe até as criaturas que vão falhar e as que não vão falhar, por exemplo. Ele sabia que Lúcifer iria falhar, no caso. Entenda isso. Então, se ele, na sua cabeça, soubesse que Lúcifer iria falhar e ele não criasse Lúcifer, esse Deus ele seria um Deus tirano, ele seria um Deus assim, que selecionaria somente os bonzinhos. Então, ou seja, na verdade não existiria livre-arbítrio, porque ele só iria criar as criaturas que ele sabia que seriam perfeitas para sempre. Então, isso não é livre-arbítrio. Se Deus criasse somente essas criaturas, não seria livre-arbítrio. Por Deus dar livre-arbítrio, ele criou o ser, mesmo sabendo que ele faria isso, entende? Então, o livre-arbítrio é um dom fantástico que Deus deu para as criaturas de verdade. Então, Deus ter permitido que Satanás existisse, mesmo sabendo, na verdade, Lúcifer, né? Deus permitindo que Lúcifer existisse, mesmo sabendo que Lúcifer iria pecar, é uma prova de que Deus ele realmente honra o livre-arbítrio que ele dá para as suas criaturas, certo? Então, é por isso que Deus, mesmo assim, criou Satanás, criou Lúcifer, na verdade, né? Outra pergunta. Será que Lúcifer, ele realmente é um monstro feioso, um bicho terrível, como as pessoas retratam ele? Será que ele é um chifrudo ou algo do tipo? Olha só, a resposta é não. A Bíblia não fala em nenhum lugar da Bíblia você vê a Bíblia falando que Lúcifer, ou o demônio, né? Os demônios são coisas horrendas, são coisas feias, monstros. Na verdade, a Bíblia fala que eles são anjos, ok? Ele fala que eles são anjos caídos, mas a Bíblia não fala que anjos caídos são monstros, e sim são anjos como os outros. E eu conheço autores de livros, de obras, e pessoas que também já tiveram experiências com o sobrenatural. Eu vou mencionar pelo menos 3 pessoas dessas que eu conheço, que já viram o lado espiritual do mal, e eles atestaram que eles não são monstros. Na verdade, eles são anjos muito belos, por sinal. A única diferença deles é que eles não adoram a Deus, entende? Então, existe uma autora muito famosa chamada Ellen White. Ela teve uma visão, segundo eu acredito, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando nem no que ela disse, mas eu acreditei nela. Ela disse ter visto Lúcifer e ela viu que ele não era feio, como as pessoas retratam, como a Igreja Católica, na verdade, colocou na cabeça das pessoas. Na verdade, ele é um ser muito belo, porém, ele é um ser odioso e ele é contra Deus. Outro autor, também chamado George Morneau, ele escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural, um livro muito interessante, e ele teve contato com o Espiritismo, e lá no Espiritismo ele pôde sim ver o próprio Lúcifer, e ele viu que ele não é como as pessoas dizem que são, um monstro, um bicho chifrudo. E por último, outra pessoa é o Gabriel, e ele tem um testemunho no YouTube, você pode achar aí, o testemunho, ele era um satanista, e hoje ele é um cristão, para a honra e glória de Deus. Ele também diz que os anjos eles não são
diferentes em nada. Os demônios não são diferentes em nada dos anjos de Deus. Eles são da mesma forma. A diferença deles é que eles não adoram a Deus. E até porque, pensa bem, essa ideia de o diabo ser um bicho chifrudo, ela é uma ideia, na verdade, dele mesmo, porque se as pessoas acreditarem que ele é esse bicho feio, chifrudo, rabudo, as pessoas meio que ridicularizam ele. Criam no coração assim uma coisa, o diabo é bobagem. Então, fica no coração como se o diabo fosse uma bobagem. Agora, quando você entende que ele é um ser belo, astuto, sábio, que vive há milhões de anos e que tem muita sabedoria e que tem destruído o mundo, aí sim é uma coisa mais séria. Então, não, o diabo não tem essa aparência feia como as pessoas acreditam que tem. Ele até aparece assim, para dar medo a algumas pessoas, para amedrontar outras, para deixar pessoas presas no cativeiro do medo. Eu já conheci pessoas que já viram coisas muito feias, mas todas essas coisas que foram vistas foram porque o diabo quis que ele aparecesse assim, justamente para pôr medo no coração dessas pessoas. E essa não é a vontade de Deus. O diabo não é assim. Então, amigos, essas são só essas dúvidas mesmo que eu queria tirar. No outro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, veja, que fala um pouco mais sobre Lúcifer, sobre de onde ele veio, como é que ele caiu e tudo mais. O próximo vídeo eu vou falar sobre o inferno. É um tema também muito interessante. Eu espero que você fique aqui no canal para receber os vídeos. Então deixe seu like aí nesse vídeo se você gostou dessas informações, que foram bem rápidas, mas foram concisas. Deixe seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, ative o sininho das notificações. Muitas vezes você até é inscrito no canal, mas você não recebe os vídeos porque você não ativou o sininho das notificações. Então ative o sininho para você receber os vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.